Tudo bem com vocês? Olha a minha situação. Olha a minha cara. Olha esse cabelo. Que horror. Que horror. Peraí. Peraí. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu esqueci. Ah! Voltou. Ficou travado? Ficou não. Olha isso, gente. Estou pó da rabiola hoje. Pó da rabiola. Fiz aqui uma coisa que eu queria fazer pra minha amiga. E eu me matei pra fazer. Mas eu fiz. Não ficou aquela perfeição, mas eu tenho certeza que todo o meu carinho, minha dedicação e o meu esforço eu coloquei lá. Só que eu tenho um sério problema. Como fala? Quando eu começo a fazer uma coisa, eu não faço nada além daquela coisa. Então, eu não comi, eu não bebi, eu não fui no banheiro, não fiz nada. Enquanto não saiu do jeito que eu queria. E eu fui comer, eu me alimentei a hora que eu levantei, que eu não lembro a hora. Não lembro. E fui comer depois, já era mais de 4 horas da tarde. 4h30. Então minha cabeça já tava desse jeito. Mas aí eu fui na minha mãe, fui fazer acupuntura. Aproveitei jantar na minha mãe, porque eu não via comida desde domingo. Desde domingo eu não comia comida, então eu aproveitei para jantar na mamãe, né? Não é porque não tem comida na minha casa, tá, gente? Tem sim, é que eu sou do mal e eu não como. Ó, as peças estão lá atrás, que a gente já fez, eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui desse tema. Fizemos primeiro esse astronauta, ó. A gente fez ele, eu diminuí a mãozinha do molde de vocês, tá? Que eu achei que ela ficou muito grande. Então eu diminuí. A gente fez esse astronauta pequenininho. Fizemos terça-feira esse foguete aqui, ó. Olha que foguete mais legal. Eu achei ele lindo. Eu achei muito legal esse foguete. Achei que ficou bem legal com essa fumaça aqui. Quando o foguete sobe, né? Fica a fumacinha. Fizemos também, ontem a gente fez esse outro foguete aqui, ó, também para em pé sozinho, ó, tá vendo? Então temos esse e tem mais um, mas como eu já entrei tarde hoje, a gente vai fazer a nécessaire, tá? Que também faz parte da apostila e faremos o outro astronauta amanhã. Tá bom? Pra não ficar muito longo e a gente passar até meia-noite aqui. Melhor não, né? Vocês ficam. Eu sei que tem muita gente aqui que fica comigo. Então a gente faz a necessaire hoje. E amanhã a gente faz o outro astronauta, que ele fica só com uma mãozinha, só com um pezinho. A base dele é só um pezinho, né? O outro fica meio que flutuando assim. Tá bom? A gente faz amanhã sem falta, tá? É que hoje eu também não tava bem, eu demorei pra entrar porque eu tava com uma dor de cabeça horrorosa. Por isso que eu demorei pra entrar. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a nossa... Eu tentei fazer... A minha intenção é fazer uma nécessaire, um porta-moeda de nave. Uma nave espacial, tá? Então eu fiz aqui... Opa, eu não cortei, maluca. Tem a parte de cima, ó. Tá? Tem a parte de dentro, ó, que eu vou fazer, eu uso a manta R2, tá bom? Aqui eu separei um modelo pra mim mostrar pra vocês, que vai ter a opção no molde pra quem faz a mão, tá? Eu sempre faço, Aô, sai, língua! Quando eu faço necessaire, eu sempre faço molde para as pessoas que faz a mão. Saiu, glória. Eu sempre faço molde para as pessoas que faz a mão, porque não é todo mundo que tem máquina. E todo mundo pode fazer. Só basta adaptar o molde como você trabalha. Então, se você faz a mão, vamos adaptar para você que faz a mão. Quem faz a máquina pode usar o molde
que eu vou usar aqui na máquina, tá bom? Então, lá vai estar escrito a mão, a máquina, tá bom? E eu gosto muito de fazer necessaire, eu acho que é uma coisa rápida de fazer e dá pra você, quando vem uma mãe procurar o tema, dá pra você indicar, falar, tem como fazer necessaire. Às vezes a necessaire fica bem mais em conta e bem mais rápido do que como fala? Um personagem, você pode cobrar numa necessaire R$15, R$18, R$20, dependendo se você vai pôr forro, se você vai pôr manta. E aí você ganha R$20 numa necessaire que você consegue fazer rapidinho ali. Em 1 hora você faz faz 2 necessaire, 3 necessaire. E você não faz nesse tempo um personagem. Então eu acho bem legal dar esse outro tipo de opção. Eu gosto de fazer bastante necessaire. Sou apaixonada por bolsa necessaire. Vocês verão a bolsa da Mini que tá aí. Gente, coloquei no correio hoje. Tá linda demais a bolsa da Mini. Espero que a hora que chegar amanhã lá, que ela curta todo o carinho que eu fiz pra ela nas peças que eu enviei, tá bom? O molde é um combo? Sim. Vão ser os 3 moldes, mais um astronauta, mais a necessaire, tá? Então vão ser 2 astronautas, 2 foguetes e o molde da necessaire, a mão e a máquina, tá? Vai ter todos esses moldes na apostila, que a apostila só tem moldes, a apostila digital só tem molde e é enviada por e-mail, tá bom? Vamos lá, deixa a Delen cortar, porque a Delen tá falando demais, né? A Delen começa a falar, a Delen não para. Boa noite pra todo mundo. Vocês estão curiosos pra ver a bolsa? Ai, gente. Eu gostei, né? Aí depois eu fico fazendo maior expectativa do negócio e vocês não gostam. O valor da apostila, R$19,99. Pode adquirir no depósito, transferência, PayPal, quem mora fora do Brasil, Elo7, quem quer comprar no cartão. Aqui na descrição desse vídeo, lá na legenda, lá em cima, tem todos os dados, tá? E é até amanhã esse valor, tá bom? Porque o envio dela vai ser sábado. Pra semana que vem a gente já começar outra. Ai, vou até comentar com vocês no final o que eu quero fazer pra outra. Eu acho que eu quero fazer um combo de necessaire e personagens. Então eu vou perguntar o que vocês acham do próximo tema, tá? Gente, vocês estavam na live da Fran hoje? Não esqueça que amanhã tem live da Fran, viu? Dos ursinhos carinhosos. Eu demorei pra entrar. Eu, amiga, vai em paz. Eu tava na minha mãe. Quinta-feira é o dia mais corrido pra mim. Isso que eu não fui fazer unha hoje. Por isso que elas estão assim, ó. O O do Borogodó. Mas amanhã vocês verão ela topper de linha. Sim, Arinha, mas tem o molde da necessaire à mão também. Todas as necessaire que eu já fiz, tem o molde à mão e tem o molde à máquina. Tem os 2 modelos. As necessaire dos heróis tem a mão e tem a máquina. A necessaire das zoiudas tem a mão e tem a máquina. Acho que é essas 2 necessaire que eu tenho. Isso mesmo. As duas apostilas de necessaire tanto tem o molde à mão quanto tem o molde à máquina, tá? E também tem vídeo feito à mão e à máquina pra vocês não se perder, tá bom? Tava lá da Fran Lopes, né? Ela tá fazendo ursinhos carinhosos, gente. Eu também gostava. Ó, então eu cortei aqui. A minha base vai ser verde, tá? Ó. Ela vai ser tipo uma nave espacial. Então eu cortei aqui. O que eu vou fazer? Peguei um pedaço aqui de manta, ó, um pouquinho maior, e eu vou costurar bem na beiradinha. Olha, Kátia, você acertou! Por que você acertou? Eu não acredito, você tá lendo meus pensamentos, né? É esse tema mesmo que eu ia perguntar pra vocês. O que vocês acham da gente fazer personagens e necessaire do Frozen?
Ó, vou costurar aqui na beiradinha enquanto vocês escrevem aí. Tudo o que você fez até hoje. Pode comprar sim. Pode, tá? Todas as apostilas estão à venda. O tema astronauta tá na pré-venda. É isso mesmo, Kátia. Você acertou. Semana que vem a gente faria a necessaire do tema. E na outra semana, os personagens. Ou vice-versa, né? Vou ter que me dedicar bastante nesse tema aí. Tem que ir no cinema assistir. Olha o seu Frozen. Sim, começo de fevereiro vai ter um curso de bolsas. Vai ser da Minnie, tá? Ó, então eu fiz assim, costurei bem na beiradinha. A manta R2, que eu gosto de usar, mas vocês podem usar forrobel ou a manta R1. A diferença entre eles são: o forrobel, ele não tem cola. A manta R1, ela tem cola de um lado só. A manta R2, ela tem cola dos dois lados. Mas pra mim, eu gosto da R2 porque ela não, como ela tem a cola, né? Ela não fica aquele fiapinho, sabe? Então não me incomoda. Por isso que eu gosto de usar a R2 da Pegorari, eu acho que é o nome da empresa que eu gosto de usar. Então, no outro eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vou colocar aqui. Uhul! Parabéns, Ale! Merece um prêmio, viu? Pode escolher uma apostila minha pela sua perseverança. Pode escolher que eu te dou, tá bom? Não é pra desistir, tá bom? Muito bem, parabéns, tá? É isso aí, vocês têm que ser persistentes, porque vocês conseguem. Não desista, tá bom? Ó. Ah, eu também amei o Bruni. Eu tenho que assistir eles no cinema. Ó, vamos lá. O que eu vou fazer? Coloquei aqui a manta R2 e vou passar bem na beiradinha, só uma costurinha de segurança para segurar, né? Esse, tá? Em toda a volta. Ai, Ale, tô muito feliz, viu? É isso mesmo, vocês não podem desistir. A máquina é muito legal. Ainda bem que eu não vou precisar ir aí te bater, né? Ainda bem que eu não vou precisar ir te bater, né? Mentira, gente. Eu não bato em ninguém, não. Só no Gustavo. Eu só bato no Gustavo. Ó. Então eu fiz aqui, ó. Bem na beiradinha. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó, que nem pegou direito? Mas não tem problema. É só pra ter ela firme aqui. Elaine vai ser... Cadê a Elaine que falou comigo? Vai ser um desafio fazer, né? Mas eu vou conseguir. Eu vou. Assim como vocês também conseguem fazer o que vocês desejam. Ah, e tem a guirlanda bailarina, que é uma aula gratuita com moldes gratuitos. Eu vou fazer a Frozen, personagens e necessaire. Então eu vou bolar aqui um combo para quem quiser comprar as duas apostilas. E vou deixar elas avulsa também para quem quiser adquirir só personagens ou só necessaire, tá bom? Mas depois eu falo mais sobre isso. Ó, vamos terminar os astronautas primeiro.
Então, fiz isso aqui, ó, nas duas partes, tá? E agora eu vou pegar aqui um pedaço de zíper. Se eu não me engano, é 17 centímetros, ó. Quando eu faço a máquina, eu gosto sempre de fazer, como fala? Com forro, tá? Eu gosto muito de usar o forro. Então, o que que eu gosto de fazer? Aqui, ó, tem muita gente que posiciona e passa uma costura antes de passar o forro. Então, é opcional, tá? Ana, é tecido e feltro. O forro eu vou usar tecido e a parte externa eu vou usar o feltro, tá? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou pôr o direito do meu zíper, os dentinhos, com o direito da minha peça. E eu sempre coloco os dois juntos, tá? Aqui é um zíper de metro que eu tô usando. Mas vocês podem comprar o zíper pronto. Eu gosto de comprar o de metro porque sai mais em conta, tá? Comprar o zíper de metro do que comprar o zíper pronto. Mas aí é opcional, tá bom? Ó, então eu posicionei. Gosto muito de usar esses grampinhos de papel, tá bom? Principalmente se você for usar um outro tipo de tecido que seja plástico. Um exemplo, plástico cristal, PVC. É bem legal usar este grampinho de papel, tá? Porque se a gente usa o alfinete e depois fica marcado, não tem como desmarcar. Qual é essa marca de manta? É da Pegorari, eu acho que é isso. A Deli sabe comprar, sabe? Eu chego lá e eu compro, mas não sei falar. Mas eu vou lembrar. Se alguém souber a marca que eu tô tentando falar, marca aí pra Vanusa, por favor. Eu acho que é Pegorari, se eu não me engano. Oi, Albi maravilhosa! Gente, obrigado por tudo, viu? Por todo o carinho que vocês têm. E eu tô muito feliz com a Ali. Muito. E vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz quando vocês conseguem fazer na máquina, quando vocês me marcam, quando vocês falam. E ó, o que que eu fiz aqui? Coloquei em cima, tá? Então ficou tudo direito, ó. O direito tá aqui, da minha frente. O dentinho do meu zíper tá virado pro direito. E o meu forro tá virado pro direito, tá? Ó, ficou assim. Fiz um sanduíche com zíper, tá? E vou passar uma costura aqui. Não esquece o retrocesso, por favor. O que que eu faço aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Eu não tiro o meu calcador, tá? Eu uso o mesmo calcador. O que que eu faço? Eu coloco ele rente ao meu zíper. Ó, o meu zíper tá aqui. Meu zíper tá aqui. Meu Deus do céu. Preciso arrumar uma posição boa pra mostrar pra vocês na máquina, né? E o meu calcador tá bem rente a ele. Eu deixo a minha agulha toda pro lado esquerdo, tá? Toda pro lado esquerdo, pra ela ficar bem rente. E aí, ó, retrocesso. Sempre aqui segurando onde tá o zíper. Não sei se dá pra vocês verem onde tá meus dedos aqui, ó. Aqui, ó. É onde tá o zíper, tá? Eu vou segurando pra ele ficar rente, tá? Ó. Foi. Ficou assim, ó. Tá vendo? E agora eu vou virar aqui. Ó. Tá vendo? E vou rebater assim mesmo. Virei, ó. Eu gosto sempre de deixar ele na mesma posição e colocar o grampo aqui embaixo. Se vocês não estiverem vendo, me avisa, tá? Que eu tento arrumar a posição aí. Porque às vezes eu dou o zoom e depois não consigo voltar, né? Aí é só avisar. E agora o que que eu faço?
Esse outro lado do calcador, quando eu costurei primeiro, eu usei esse lado de cá, o lado esquerdo, como guia. E agora eu vou usar o lado direito. O meu lado direito vai ficar rente ao meu zíper. Ó, vou aqui colocar minha linha aqui atrás, pra mim poder rebater. E aí ele vira o meu guia. Por que que eu gosto de rebater a costura? Porque, pra não ter perigo dessa parte aqui, ó, subir e ficar enroscando no zíper, tá? A hora que eu for abrir e fechar a minha necessaire, o meu porta-moeda, que ele não é tão grande. Então, ficou assim, um lado, tá bom? Agora, o outro lado, o que que a gente vai fazer? Direito com direito, ó. Direito com direito. Vou colocar, ó, olha bem pra ver se tá na posição aí. Aqui. Opa! É a posição certa. Então, só descer mais um pouquinho. Direito com direito. Vou colocar aqui o meu grampinho. E agora eu vou colocar o forro direito com direito também, tá? Ó. Então, ficou a parte do forro direito com direito e a parte externa direito com direito, tá? E vou passar uma costura. Alguma dúvida aqui? Eu repito de novo, não tem problema, pode perguntar. Você vai fazer um sanduíche agora, mas o sanduíche direito com direito. É sempre direito com direito. Direito com direito. E o mesmo esquema que eu fiz. Oh, Deus. Não é pra quebrar, não. Belém. Belenzinha. Ó. Então, ficou assim. Ó. Aí, ficou direito com direito, ó. E avesso e o forro com forro, tá bom? O que que eu vou fazer? Vou jogar aqui pra trás, ó. A parte do meu forro e vou prender aqui bonitinha, porque agora eu vou rebater a costura. E pra não ter perigo... Ui, Jesus! Não ter perigo de ficar voltando aqui e eu fazer um ponto onde não devo, eu gosto de colocar o grampo aqui embaixo pra ficar certinho, tá? E agora com o meu calcador aqui bem rente ao zíper, opa, eu vou rebater a costura. Alguma dúvida? Pode falar que eu repito quantas vezes for necessário até você entender, não tem problema. Estou aqui para isso. Não é nada. Tenho certeza que não é. Ixi, isso aqui ficou meio torto. Olha aqui, ó. Deu uma tortura aqui. Mas não tem problema. O que que eu vou fazer agora? Vou passar o meu cursor, tá? Vou abaixar aqui pra vocês verem. Vou colocar o meu cursor. Esse cursor é bem simples. Eu tô usando um zíper branco, tá, gente? Porque eu não tinha um zíper verde aqui. Por isso eu peguei o branco, mas vocês podem usar na cor do feltro de vocês. Ó, passei, tá? Ó, o meu cursor. E agora a gente vai jogar todo mundo com suas respectivas partes, ó. Aqui. Eu vou colocar direito com direito e avesso com avesso.
Não se esqueça, tá? Deixe um pedaço aberto aqui, ó. Não precisa ser exagerado, porque a gente vai vir com a costura aqui, ó. A costura, ela vai vir até aqui e até aqui. Então, o zíper não pode estar aberto mais que isso, tá? Deixa um pedacinho aberto, que depois é mais fácil pra gente poder desvirar. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma parte aqui embaixo, no forro, aberta, tá? Aqui na minha curva, eu vou deixar aberta. Pra mim poder desvirar depois essa peça. Venho aqui, coloco aqui uma medida, um guia aqui. Vocês podem colocar o guia do calcador de vocês, tá? Como guia. Deixa eu colocar aqui bem rente pra ficar bem bonitinho. E vai, segue o guia aí de vocês, tá bom? Aqui, ó. Cheguei aqui na minha parte, vou virar. Vou até a curvinha, né? Virei. Ó, sempre confere aqui se as duas partes que a gente fez a costura do acabamento tá na mesma direção, tá? Por quê? Pra ele ficar bonitinho a hora que a gente for desvirar. Eu vou mostrar pra vocês. Aí. É bem facinho de fazer. Super gostoso. Sou suspeita de falar, né? Muito suspeita. Ó. Então, a gente fez aqui, ó, tipo um coração, uma maçã, ó, tá vendo? É uma maçã. A gente foi até aqui e fez assim, porque ele não é reto aqui. Então, a gente tem que seguir o cronograma da nossa peça, tá? E aí, eu posso desvirar. Abrir e desvirar. Ó, o que eu falei pra vocês, tenta deixar essa parte do acabamento que foi feito, a gente rebateu a costura, sempre juntinho, ó, pra ele ficar bonitinho aqui. Esse lado aqui, deixa eu ver. Esse lado aqui não ficou tão certinho, ficou um pouquinho coisa fora, mas não tá feio. Vou pegar aqui o meu vira-boneco pra me ajudar. Ó. Tá vendo que ela é tipo uma nave? Ó. Tá? Aqui essa parte, vocês podem fechar no ponto invisível, no ponto, na cola quente, tá? Não tem problema, pode fechar na cola quente, no ponto invisível ou na máquina, no pontinho reto, tá? No caso aqui, se eu fosse, vou fazer pra mim, então eu vou fechar no verde. Mas se fosse fazer pra um cliente, eu fecharia no branco, tá? Eu vou fechar no verde porque tá aqui já e é mais rápido pra mim mostrar pra vocês. Mas se fosse pra um cliente, seria no branco, que é a cor, ou nesse outro tom aqui de marronzinho. Mas o branco é até mais fácil, né? Que é a cor que a gente tem aqui no forro, tá? Sempre fecha com a cor do seu forro, tá bom? Pra ficar bonitinho. Ou no pontinho invisível. Aqui, ó. Então, eu já fechei pra mim não deixar aberto, né? Vou colocar aqui pra dentro. Ó. Tá? Coloquei aqui pra dentro. Ó, aqui fica assim, do ladinho, tá, ó. Aqui também, ó, do ladinho, fica assim mesmo, tá bom? E a nossa base já tá pronta.
Ó que rapidinho de fazer. Ah, vocês sabem que eu esqueci de uma coisa? Agora eu vou ter que colar por fora. Não tem problema. Vai ficar legal. Esqueci de colocar essa parte. Vocês podem colocar por dentro, tá? A louca esqueceu. Então eu tô empolgada aqui costurando. Esqueci, né? Esse daqui, ó, eu vou costurar tudo, tá? Em cima do risco, esse, tá bom? O outro eu cortei. Vou costurar nessa cor aqui. Direito com direito. O outro eu cortei no risco. Tem muita coisa que eu corto no risco, tem coisa que eu faço em cima do risco. Eu procuro fazer o que eu acho mais fácil, tá? Ó, vou tirar aqui o excesso. Deixa eu cortar com a outra tesoura que é mais fácil. Ah, louca, esqueci de colocar o detalhe embaixo. Deixa eu tirar essas linhas daqui, peraí. Maluca, né? O que eu vou fazer? Um corte aqui embaixo, tá? Ó, aqui na parte de baixo. Isso, Maria, tô fazendo uma necessaire. Um porta-moeda. Ó, tá vendo? Aqui na parte de baixo, ó. Fiz um corte. Vou desvirar. Eu escolhi essa cor, vocês podem escolher outras cores, tá? Vou aqui colocar a minha parte de dentro. O que eu fiz? Eu risquei o molde no tamanho dessa parte aqui, porém eu cortei um pouquinho pra dentro, pra ele poder encaixar certinho aqui, tá? Ó. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Eu dobro ele. Eu não gosto de costurar junto, eu gosto de colocar depois. Porque eu acho que se a gente costura junto, fica muita coisa na hora que a gente vira. É coisa de Dellen, né? Mas se vocês quiserem costurar junto, sem problema, tá? É que eu tenho uns pistão faltando aqui. O que eu faço aqui pra fechar? Cola quente, tá? Mas, Dellen, cola quente fica feio. Mas essa parte a gente vai colar na peça, tá? Então não vai aparecer. Segura um pouquinho aqui, tá? Pra fechar. E essa vai ser a parte aqui, ó. Que vai aqui em cima. Tá bom? Essa parte aqui, que a Bonita esqueceu de fazer. Louvado seja, né? Eu cortei 3 vezes, ó. E vou passar... Nossa Senhora! Cola de silicone. Vocês podem dublar, que essa parte aqui é dublada, com termocolante também, tá? Aí é opcional, se vocês querem dublar com termocolante ou com a cola de silicone. Por que eu vou dublar? Pra ele ficar um pouquinho mais duro, tá? Podem costurar também, se quiser costurar na máquina e desvirar, sem problema, tá? Eu gosto de dublar com a cola de silicone. Se borrar, eu vou cortar mesmo, não tem problema, mas se borrar, eu posso tirar com acetona, tá? Então, não vejo problema. Opa! Avesso com avesso. Oi, Mariazinha. Você tá aí? A tia viu meio que voado. Vocês estão entendendo?
estão gostando ou achou meio, sei lá? É bem rápido de fazer, gente. Por isso que eu falo, você vende por, suponhamos, você vai fazer vários, né? A mãe vai lá e fala, ai, mas eu quero fazer pra dar de lembrancinha. Quero fazer umas 30. Aí você vai e coloca aí R$15, R$14,90. A sua necessaire. Coloca o custo, tá? Gente, eu tô dando um exemplo, tá bom? Tô falando que é pra vocês fazerem esse valor. Rapidinho vocês fazem. Aí vocês fazem por etapa. Corta tudo, depois costura tudo, depois coloca o... faz a base de tudo, depois faz essa parte aqui, depois faz essa parte, faz tudo por etapa. Vocês vão ver quão rapidinho vocês fazem essas 30 por R$15, do que se vocês fossem pegar um personagem para fazer por, sei lá, quanto. Um personagem menor, porque o povo acha que quanto menor, mais barato, né? Só que não, né, gente? Quanto menor, mais trabalho dá. Costurar pecinha pequena é fogo. Ó, então agora eu tô cortando, tá? Ó. Pra deixar ele bem durinho. Esse processo que eu fiz chama dublagem, tá? Que pode ser feito no termocolante também. Ou pode costurar a máquina também. Aqui vocês poderiam, eu, né, que eu queria ter feito, ter colocado por dentro pra ficar aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio, não aqui fora. Tá vendo? Mas pode por aqui fora que não vai ficar feio, não. Ó, vou passar aqui na borda cola quente. E aí, eu deixei no meu molde, cadê? A marcação que é pra vocês fazerem. Então, eu vou colocar aqui o molde e vou pôr mais ou menos a marcação aqui. Caneta fantasminha ou... e aqui é o meu meio, mais ou menos. Tá? Já saiu a cola. Marca aí pra vocês colocarem bonitinho. Ó, do pontinho pra lá, cola um. Tá? No meio. Tá vendo? Aqui no meio, ó. Bem no meinho. O meinho dele tá aqui, você vai colocar o seu meinho aqui, tá? É como se fosse o pé, o apoio da nave, sabe? E o outro do pontinho pra cá, você coloca o terceiro. Ó, segura. Tá vendo? Ó, a parte de baixo. Vocês podem colocar por dentro também, tá? Que tem a marcação. Essa é a parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Ficou uma... Ô, Jesus de Nazaré, eu vou colar bonitinho, tá? Ver se eu não tô errando aqui o esquema. Ó. Tá vendo? E divide aí tudo bonitinho, tá? E aqui, ó, onde tem o corte, por isso que eu falei pra vocês cortar aqui embaixo, ó. Vocês vão passar cola. Tá? Só aqui, mais ou menos uns 2 centímetros de cola, ó, passei. Vou posicionar aqui onde eu quero que fique. Vou segurar.
Segura aí pra ele apertar. E aí vocês sobem. Viu que sobrou espaço aqui? Pode passar mais cola aqui, ó. Não tem problema não, tá? Mas façam só um pouquinho na borda, na parte de baixo, quando for colar pela primeira vez. Depois levanta e passa onde tá faltando, tá? É mais fácil. E agora é só colar. Ó, ficou assim. Aqui, ó. E agora é só colar aqui a parte de baixo. Eu escolhi colar botão dessa vez, tá? Ó, escolhi uns botões aqui. Vocês podem colocar, como fala? Meia pérola, círculo, estrela, o que vocês desejar, tá? Eu vou de botão. Olha que rapidinho. Vamos ver se esse botão vai dar aqui. Vai. Aqui do outro lado. O que vocês achou? Gostaram? Não gostaram? Pode falar. Por favor, falem. Eu gosto quando vocês falam. Mais um botão. Por esse lado aqui, por esse. Aqui. Ó. E ficou assim a minha nave espacial de necessaire ou porta-moeda, porque ele ficou com 18, tá? Mas de altura ficou 11, tá? 18 por 11. O que vocês achou? Pode ser sincera comigo. Gostei dos botões coloridos, pra dar um tchan aqui. Ó, achei que ficou bem legal. Quem vai fazer a mão? Vou mostrar também como que faz a mão, tá? Eu separei aqui, ó. Ó, essa é a marcação aqui, se for colocar dentro, tá? Vocês podem colocar dentro ou colocar por fora, como eu coloquei. Aí é opcional, tá? Essa parte era de dentro, por isso que eu não vi, ó. Na hora de costurar, eu costurei. Eu cortei a parte do forro dos dois e não me atentei a esse molde. Ó, vamos fazer a mão. Para fazer a mão, você pode colocar forro, pode, mas eu indico você colocar o feltro. Dá para colocar o tricoline? Dá. Eu já fiz aqui demonstração colocando o tricoline. Se eu não me engano, foi na apostila da Zoiuda que eu coloquei o tricoline. Dá também. E dá pra colocar o feltro dentro. E não dá pra colocar nada. Dani, não quero colocar nada, quero uma coisa mais rápida, tá? Pra fazer. Tudo bem. Quem for fazer a mão vai ter essa marcação aqui, ó. Então, a gente vai cortar nessa marcação. Vou abrir um pique aqui, ó, no meio. Pra ficar mais fácil. Porque é aqui que a gente vai colocar o zíper, tá? Se você
for querer colocar o forro, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo esquema que eu tô fazendo na parte da frente e na parte de trás, tá? Ó, cortando, que a parte de trás, a que eu digo é o forro, tá? Vocês vão fazer isso no interno e no externo. Essa parte aqui tem que ficar bem bonitinha, tá? Esse corte aqui. Porque esse corte só vai ser colado, tá bom? E se ficar feio, não vai ficar tão legal, né? O que eu vou fazer? Vou passar aqui o meu cursor no zíper, ó. Quem tava aqui o dia que eu me matei com o cursor e não tinha o cursor do tamanho do zíper? Ah, o Deren faz essa, gente. Deren é pronta. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai colar, ó, tá? Ó, posicionei. Vou colar essa parte com a cola universal. Vocês podem colar com a cola quente, mas eu aprendi que a cola universal se adapta melhor entre o feltro e o zíper, o material do zíper, tá? Então, por isso que eu vou colar com a cola universal, tá? Aqui, ó, peguei a minha aqui. Mas vocês podem colar com a cola. Não indico cola. Saiu um monte. Não indico a cola de silicone, tá bom? Ai, não, Jesus. Meleca. Trem que pula. Eu apertei a cola antes de abrir. Esperta, né? Deixa eu tirar aqui, porque tem muita cola aqui na beirada. No bico, eu quero o bico da minha cola bem limpinho, tá? Se atente a isso. Aí, eu limpei. Direto. E agora sim a gente vai colar, tá bom? Vou passar aqui, ó. E vou posicionar aqui. Ó, posicionei. Ele não pode ficar rente ao zíper, tá? Ele tem que dar um espacinho bonitinho, tá vendo o espacinho? Você tava, Mônica, lembra o dia que eu me perdi? Nossa, aquele dia foi demais. Fiquei brava, mas no outro dia eu vim e fiz de novo. Como eu falei, a gente não pode desistir. Eu finalizei sem o cursor, né? Depois eu vim e coloquei o cursor. Não desista, não desista do negócio. Ó, então eu tô passando a cola no meu feltro e posicionando no meu zíper. Deixa bonitinho aí, tá? Aqui a parte de trás, mesma coisa. Gente, eu sou apaixonada por necessaire, por bolsa. Ó, e aqui eu também colei. Vou passar mais um pouquinho aqui, que é pra firmar esse zíper. Mas é só um pedacinho. O excesso aqui eu vou tirar. Ó. E aqui também. Tá? Oh, Jesus.
Ó, então ficou assim a parte do zíper, ó. Isso! Ó, ficou assim a parte do zíper, aí você fala, Deli, mas eu quero colocar o forro. Se você não quiser colocar o forro, pronto. É só você colocar junto essa parte e costurar ele todo. Ele já virou um bolsinho. Mas eu quero colocar um forro, porque eu acho que o forro ele vai ficar mais durinho, né? Ele não vai ficar tão molinho assim. Ele vai ficar mais durinho com 2 camadas de forro. Então, eu vou pegar aqui mais um pedaço, 2 pedaços, né, ó, do meu feltro. Vou cortar aqui pra vocês verem. Se você quiser colocar, até a manta dá pra você colocar. Vai fazer a mão, mas também quero colocar a manta, não tem problema. A única coisa que você vai ter que fazer na manta eu vou mostrar também. Eu vou mostrar também. Tá? Peraí que eu já mostro pra vocês. Ó, eu gosto de riscar com giz panda. É o mesmo molde pra quem vai fazer na máquina. Porém, a posição do zíper vai ficar um pouquinho para baixo para quem vai fazer a mão, tá? Eu vou fazer o forro da mesma cor, tá? No verde. Mas vocês podem usar outra cor de feltro, tudo bem? Eu gosto de mostrar sempre e ensinar como fazer a mão, porque eu sei que muita gente ainda não tem máquina. E não é porque você não tem máquina que você não vai fazer uma necessaire, tá? Você pode fazer sim uma necessaire à mão. Os outros detalhes é bem fácil. O detalhe cinza é a mesma coisa, é só fazer ele dublado. E o detalhe de cima, o verde água que eu usei, né? O verdinho, é só você colocar no meio como fala? A manta e fazer o caseado toda a volta, tá? Eu não vou fazer aqui, senão vai ficar muita coisa, mas acho que já dá pra vocês entenderem. Fazer na base, os outros dois é praticamente igual. Mas também vou cortar aqui a parte da manta, tá? Da parte que vai ali. Ó, o que eu vou fazer? Mesma coisa aqui, tá? Vou cortar, ó. Vou fazer um corte no meio. E vou cortar toda essa base aqui, ó. Essa marcação. Dá pra usar tecido, só que o que você tem que fazer no tecido? Virar ele, tá? Você tem que virar o tecido pra ele não desfiar, porque senão ele vai desfiar. Ou passar termolina em toda a borda do tecido antes de cortar. Se você passar, tipo, tá aqui, né? Você fez o tecido. Aí essa marcação aqui, o que você faz? Pega um pincel aí que você tem e passa aqui, ó, com o pincel termolina, tá? Nessa marcação toda. A termolina um pouquinho pra dentro, assim, ó. Tanto pra dentro aqui, ó, o meio, você pode passar tudo. E a termolina aqui uns meio centímetro pra dentro, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Por quê? A termolina não desfia, tá? A termolina não desfia, não deixa o tecido desfiar. Então, você faz esse mesmo processo, só que aí você coloca o tecido, tá bom? E vai ficar bem legal com o tecido. E vou pegar a manta aqui, tá? Um pedaço de manta, peraí. Vou pegar ela ali, que ela tá ali no fundo.
não tenho por que não fazer com tecido ou não fazer à mão. Dá pra fazer dos dois jeitos, tá? Só passar a tormolina, que aí a tormolina não vai deixar a sua peça desfiar, o seu tecido desfiar. Vou pegar uma caneta aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? A marcação. Você pode usar a manta nas duas partes, tanto no forro como na parte de trás, tá? Vou marcar aqui também, ó. Tá vendo? Segurar aqui o meu dedinho. E aqui vai estar o segredo. Deixa eu trocar. Quando você for fazer a mão e for colocar a manta, você tem que cortar a parte da manta aqui do zíper maior. Os outros a gente cortou no tamanho, não foi? No tamanho que tava aqui o molde. Ó. A gente cortou certinho no risco. O que a gente vai fazer? Vai ficar lindo com o tecido. A gente vai fazer a marcação aqui, ó. Fiz a marcação. Porém, em vez da gente cortar no risco aqui, a gente vai cortar meio centímetro pra dentro. Ó, vai ficar mais largo, ó. Ó, tá vendo? Dá pra entender? Ô, Jesus da glória. O que eu tô fazendo? Eu tô cortando meio centímetro pra dentro. Sim! Passem a tormolina toda a volta, tá? Na guirlanda também. Porque senão ele vai desfiar. Se você for fazer no tecido, ele vai desfiar. Ó aqui o que eu fiz. Ficou maior, ó, a abertura aqui, ó. Tá vendo? Por que ele vai ficar maior? A hora que eu for colocar aqui, ó. Eu também tenho um sério problema com costura à mão dele. Eu não gosto de costurar a manta. Eu acho que fica muito grosso a gente costurar a manta. Então, o que eu faço? Eu vou deixar o molde menor pra vocês com essa marcação maior, tá? No molde já vai ter. Vai estar prontinho pra vocês usar o molde da manta, tá? E vou cortar menor aqui, ó. Eu sou muito chata com a manta, gente. Eu não gosto daquela costura muito grossa, tá? Então, vai ter esse molde lá também. Não se preocupem, tá? Vai ter a manta de molde. Ó, então ficou assim, ó. Porque eu gosto de costurar feltro e feltro, ou feltro e tecido. Eu não gosto de costurar manta. O que eu vou fazer? Vou pegar a cola de silicone e vou colar. Para a cola de silicone não ficar marcada, eu gosto de pressionar o bico dela na minha manta. Mas a manta tem cola, mas eu não gosto de usar a cola da manta, tá? Eu não gosto de usar a cola da manta, eu só gosto de comprar ela porque ela não tem os fiapinhos. Então, se eu preciso passar cola, ó que perfeito. Se tivesse os fiapinhos, eu tava descabelando. E vou passar aqui, ó. Não passei aqui na beiradinha, tá? Só passei mais pra baixo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou posicionar. Posicionei. Agora eu vou subir aqui, ó. E a bordinha, você pode passar tanto a cola de silicone quanto a universal, tá? Ó. Cola universal toda a volta. Tá fininho aqui? Tá fininho, mas não tem problema não. Ó. E agora sim você vai posicionar aqui. Mas, Deren, por que ficou tão largo?
porque agora tem o forro. E se a gente vai usar o forro tem que tampar a nossa... o forro tem que tampar a nossa manta. Então, a manta tem que estar menor do que o forro, tá bom? Então, dá pra fazer sem manta, ó. Por isso que ele tá tão fininho aqui e aqui tá menor, ó. Tá vendo que a hora que eu for colocar o feltro aqui, ó, ele vai dar aquele acabamento bonito, tá bom? Isso mesmo, Fátima. O envio vai ser feito sábado, tá? Compra e é enviada por e-mail, tá bom? Aqui, ó, o que que eu faço? Posicionei, é essa a posição que eu quero, né? Então, eu venho, coloco aqui, ó, a cola universal, desço, posiciona bonitinho aí. E, ó, aqui, ó, pra dar o acabamento aqui. Tá bom? Então, com o tecido vai ser a mesma coisa, tá? Vocês vão vir aqui com o tecido e vai dando acabamento, ó. Segura aí o dedinho, né? Porque ele demora. Cola universal demora mais um pouquinho pra colar. Ergue aqui o outro lado, ó. Ó. Quero passar cola quente. Tudo bem, pode passar cola quente. Eu vou passar cola quente do outro lado ali pra vocês verem. Ó. Cola quente. A cola quente, o bom dela é que ela seca rapidinho, né? Colei. Ó, colou. Ergo aqui a outra parte, ó. Cola quente. E vem arrumando aqui bonitinho, tá? Tá bom? Eu fiz o forro de feltro, mas pode fazer de... Ó, como a cola universal demora mais um pouquinho. Tem cola desse lado aqui, ó, e ela não secou. A cola quente já secou aqui desse lado. Ó. Quem disse que feito à mão não tem acabamento bonito? Que feito à mão não pode fazer forro? Que feito à mão não pode colocar zíper? Como assim? Oi? Vamos mostrar pra eles que pode sim. Que feito à mão não pode colocar manta? Claro que pode. Olha aí como pode. Olha que acabamento bonito, ó. Tá vendo aqui? Ficou grossinho porque tem uma mantinha aqui, né? Mas, ó, o acabamento aqui, ó. E aqui é a parte da frente, ó. Tá vendo? A parte da frente tá amassado. Eu vou passar pro ferro. E aqui é a parte de trás. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. O porquê que eu falei pra vocês que tem o motivo de fazer a manta menor. Porque a manta, ela é grossa. E se a gente coloca ela pra costurar junto, vai ficar muita camada. Agora vem o porquê, vai ficar muita camada. Porque a gente vai ter que costurar 4 camadas de feltro. E se a gente coloca mais 2 mantas, né? Que é tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Aqui não é abrir. Você também pode fazer só a parte da frente, com manta. E o forro, feltro normal, tá? A hora que você faz a parte da frente aqui com a manta. E esse forro aqui, que você faz? Você dubla ele, pra ele ficar mais durinho. Você economiza uma manta, tá? Você dublar ele. Deixa a bordinha sem cola, se você for dublar, tá? Porque pra costurar.
E vai costurar todo mundo junto aqui, ó. Ó, tá bom? E ele vai ficar um feltro mais durinho. Ou você pode também colocar a manta nele e deixar ele gordinho assim como a frente, ó. Vou cortar aqui um pouquinho menor. A única diferença aqui é que eu não vou cortar a parte do zíper, tá? Eu não vou cortar a parte do zíper, que não tem necessidade. Vou pegar aqui minha cola de silicone líquida. Opa, a fria. Ui, grudei cola na minha mão. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Viu, Nani? Dá pra fazer só uma parte de manta. E a parte de trás é só dobrar. Você economiza a manta, ó. Então, tô apoiando, por que que eu aperto, né? Fixo assim, pressiono, né? Pra não ficar aquele excesso de cola. Se fica aquele excesso de cola, marca a peça, tá? Ó, vou posicionar aqui. Marca o feltro aqui na frente, se ficar aquele excesso de cola, tá? Então, a gente tem que passar pra não ficar o excesso de cola. Pra não ficar feio. Você pode também passar só no forro. E aqui na parte da frente, só bem pouquinho, ó. Vamos usar essa aqui como a parte da frente. Vou pôr bem pouquinho. Só pra ele posicionar, que depois a gente vai costurar. E aí não tem problema. Ó, então ficou assim. Essa é a minha parte de trás, essa é a minha parte da frente. O que eu vou fazer? Colocar todo mundo junto agora, ó. Agora vem a parte boa aqui. O feltro vocês têm que costurar as 4 partes do feltro, tá? As 4. Porque senão vai ficar feio. O forro vai ficar meio que aberto, se você não costurar. Então, ó, as 4 partes do feltro, por isso que eu não gosto de costurar a manta, tá bom? Ah, esse aqui eu não vou colocar. É, mas podem colocar o pezinho, tá? Aqui dentro, se desejarem. Eu gostei dele aqui fora depois. Mas podem colocar aqui dentro, se vocês desejarem. Tem a marcação aqui, ó. Onde colocar, ó. Então, vocês fazem a marcação por fora e coloquem, tá? Mas eu não vou colocar nesse aqui, não. Uma que eu gostei dele fora, a louca, né? Depois que faz... O errado saiu certo. Eu gostei que ele ficou fora. Ficou bonitinho. E aqui, ó, não esquece. É as 4 partes, tá? Coloca o grampezinho ou o alfinete. Opa. Ele fica bem gordinho. Ó. Aqui. Aqui. Aqui na lateral. Tá bom? E aí é só fazer o caseado. Vou pegar a panelinha. Bora fazer um caseado rapidinho. Por que não, né? Já que estamos aqui, vamos fazer. Vocês querem que eu coloque os pezinhos dentro? Eu corto um. Vocês querem? Vocês acham? Eu corto e coloco. Ó, o que eu vou fazer? Vou começar aqui por cima, tá? Pega os 4 pedaços, as 4 partes de feltro. Ó, 4 partes bem juntinha. Deixa eu dar mais uma aqui. Peraí.
E aí, sempre ajeitando, tá? Ó. Pra pegar as 4 partes. Oh, Deus. Confere sempre se você tá pegando as 4 partes bonitinha. Ó. Eu tô pegando as 4 partes. Por isso que o... Não, ó. Tá vendo? Por isso que ele... Por isso que não pode ter a manta grande. Se a manta vier até o final, vai ser muito gordo aqui, ó, pra gente casear. E aí vai ficar muito feio. Vai ficar muito feio, gente. Muito feio é o meu modo de dizer, mas se você gosta, tá ótimo, tá? É o meu jeito de fazer. O seu jeito de fazer é o certo. O meu jeito de fazer é o meu jeito certo. Cada um tem o seu jeitinho próprio de trabalhar, tá? E o seu jeito é certo. Não é porque eu faço de outro jeito que, tá? Eu tô errado ou você tá errado. É o jeito que você se adapta a trabalhar. Ó. Que é o jeito certo pra você. Tá bom? Ó. Confere aí se tá pegando todo mundo, tá? Ó, eu sempre vou ajeitando, segurando e fazendo o caseado. Quero ver, quem for fazer a mão, essa apostila, depois me mostra as necessárias. Ó. Deixa eu ver. Ficou bonitinho os botãozinhos, né? Eu gostei também. Eu falei, o que eu vou colocar? Meia pérola não tenho de várias cores. Aí eu tenho uma caixinha ali que a Carol me deu, cheia de botão. Peraí, que eu já sei onde eu vou usar. Ó, tá vendo? É só fazendo caseada. Eu usei uma linha um pouco mais escura que o meu feltro, então ela tá marcando bastante meus erros de pontos. Quando você quer que o seu ponto se destaca, você usa uma linha mais escura que o seu feltro. Quando você quer que ela não fique se destacando, né? Que ela fique bem no tom do seu feltro, então é só usar a linha mais próxima do seu feltro, tá? E aí, ó, é só ir fazendo toda a volta. Ô, Jesus! Ô, Jesus! Essa parte aqui do zíper, ela vai ficar atrás, tá? Ela não vai ficar na frente. Ela vai ficar aqui atrás e aqui na frente vai ficar assim, ó. Ó, essa parte aqui vai ficar na frente. Coloquem o zíper atrás, tá? Porque a gente vai colar o detalhe, se a gente for colar aqui, ele vai sumir, tá bom? Então, eu, Delen, devia ter começado o meu ponto do outro lado. Porque eu tenho tique ponto. Se bem que esse lado aqui não tá feio. Mas eu tenho um sério problema. Se essa parte é a parte que vai ficar de frente, então essa parte é o ponto que eu tenho que começar. Então eu tinha que ter começado daqui pra cá. No meu ver. Do meu ponto de vista. E aí é só fazer o caseado toda a volta. Ó, vou fechar aqui. Eu não vou casear ele todo, senão vamos demorar. Mas dá pra vocês terem uma noção.
é como se ela tivesse fechada, ó. A hora que eu for abrir, ela vai estar assim, ó. Tá vendo? Pra cá a manta e pra cá a manta, que é o forro, a parte de trás, e aqui a parte da frente, tá? O porquê dela de costurar as 4 partes, ó. Pro nosso forro aqui dentro, aqui, ó, tá vendo? Ficar inteiro costurado, ó. Se eu virar, é como se eu tivesse feito uma costura à máquina, ó. Tá vendo? Vocês podem costurar também no avesso, tá? Costurem no avesso, aqui, ó. Essa parte aqui pra dentro, ó. E faz o caseado aqui, ó. Faz o caseado aqui. E depois desvira. A hora que você desvirar, vai parecer que foi feita uma costura na máquina, ó. Viu só? Só que aqui é o segredo. Se você não pegar as 4 partes, ele não vai ficar bonito aqui. Entendeu? Entendeu? Vocês podem virar por aqui mesmo, ó. Pelo zíper, tá? Vocês vão fazer assim, ó. E desvirar. Ó, que legal que fica. E aí, gostaram? Ó, a costura fica igual feita uma costura na máquina. Só que você fez um caseado. O caseado vai ficar aqui dentro, ó. Se você quiser virar, né? O caseado vai ficar aqui dentro. E aqui fora vai ficar tipo uma costura feita na máquina. Se você preferir, você pode deixar o seu caseadinho bonitinho aqui fora. Tá? E aqui fica a parte de fora. Aqui você vai colocar os detalhes dessa parte aqui de baixo, ó, dos pezinhos, né? Dos apoios que ele tem. Os botões e essa parte aqui. Que no caso é essa aqui, né? Assim. Os botões, cadê eles? Aqui, ó. A parte de baixo, que é o pezinho aqui. E os botões. Gostaram? Espero que sim. Espero que deu pra entender. Eu não terminei de costurar, mas eu espero que deu pra entender. Depois eu termino ela hoje, mais tarde, e mostro pra vocês na live de amanhã. Aí eu desviro pra vocês verem ela toda desvirada, tá? Ao contrário, né? Porque eu costurei aqui, tá no direito, então vai ficar a parte interna, externa vai ficar essa, mas se eu fosse querer a parte de dentro, né? Se eu fosse querer como uma costura feita na reta, né? Que o caseado ficasse por dentro, aí eu deveria costurar avesso com avesso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem alguma coisa. Se ficou ainda alguma dúvida, pode me falar, tá? Que eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu super gostei, achei que ficou bem bonitinho, que ficou uma gracinha. Senhorinha, espero que você tenha entendido como fazer a mão. É muito legal fazer a mão. E eu sempre me preocupo em trazer peças para vocês que a gente pode fazer a mão e a máquina, tá? Tem peças que não tem como, tipo uma bolsa, não tem como a gente fazer ela à mão e a máquina. Só tem como a gente dar um acabamento legal nela, a máquina. Mas as necessárias tem como a gente fazer a mão e tem como a gente fazer a máquina, tá? A bolsa também, se você costurar com o seu pontinho caseado por fora, tudo bem, mas tem detalhes ali que eu acho melhor, fica mais fixo a máquina. Não que não seja possível fazer a mão, tá? É possível. Mas eu gosto de trazer as necessárias para vocês, adaptada para quem faz a mão também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu ter entrado mais tarde hoje, mas é que eu tava com... um disco voador, ó que lindo. Uma nave, sei lá, disco voador. É uma necessaire essa, ó. Essa é uma necessaire como nave, disco voador. Gente, me desculpem ter entrado mais tarde, tá? Mas é que eu tava com muita dor de cabeça e eu fui na mãe, acabei indo fazer acupuntura, acabei demorando pra voltar e eu tava tentando ver se a minha dor passava. Graças a Deus ela tá
bem pouquinho, tá? Desejo que amanhã já é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Desejo que a sexta-feira de vocês seja abençoada, incrível, cheia de coisas boas. Eu volto com vocês amanhã às 6 horas, tá? Pra gente fazer o último astronauta dessa apostila e finalizar ela, tá bom? Quem ainda tem interesse de comprar, ela tá na pré-venda até amanhã por R$19,99, tá bom? E o envio dela vai ser sábado, tá? As minhas parceiras, quem quer comprar feltro e aviamento, e tesoura, e cola, e pistola, é só procurar a Cris. Nas compras acima de R$150, se colocar o meu nome no cupom DELEN, em letra maiúscula, o frete fica gratuito para qualquer lugar do Brasil, tá? A Carol, minha maravilhosa, que faz lindos recortes. Vocês também poderiam colocar recortes aqui de círculos de várias cores ou estrela. A Balacobaco, que tem o cheirinho mais gostoso. E se colocar o meu nome também lá na Balacobaco, quiser comprar aroma, se colocar o meu nome no cupom, tem 15% de desconto. Praticamente o frete fica gratuito, tá? Lá na Balacobaco, com os 15% de desconto, dependendo do que você for comprar. E que mais? E o Wilson, que vende as máquinas. Então, a minha máquina é uma Brother, a C5500. O Wilson vende. Se falar que foi indicação minha, ganha R$150 em apostila, tá bom? Beijo pra todo mundo. Fiquem todas com Deus. Que a sexta-feira seja incrível, iluminada e cheia de coisas boas. Beijo e até amanhã.